Edital número 1 da Polícia Federal de 20 de maio de 2025. Saiu o nosso tão esperado concurso público para perito criminal federal. Se você estava aguardando esse concurso, se você pretende fazer a prova, quer entrar nessa carreira, ou mesmo se você ainda está analisando e quer mais informações, continue com a gente que nós vamos fazer um raio-x aqui do edital. Então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, de curtir as nossas páginas, de curtir esse vídeo e seguir as nossas redes sociais. Então, roda a vinheta que depois a gente vai trazer todas as informações desse edital para você. Muito bem, então saiu o nosso edital. A gente vai trazer para vocês os pontos principais do edital e ao longo de outras edições do Perícia em Foco, nós podemos aqui fazer avaliações pontuais de cada item. Então aqui o objetivo é falar em linhas mais gerais e depois, claro, em outras edições do Perícia em Foco, que você vai ficar aqui acompanhando com a gente vai entrar em mais detalhes de prova física, de avaliação médica, enfim. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, mande aí nos comentários também que a gente vai usar isso aí para também instruir esses novos vídeos que nós vamos fazer. Mas vamos trabalhar aqui com o nosso raio-x, um raio-x do edital, com quem realmente tem experiência nessa prova, quem já fez essa prova, né? Enfim, com todos os detalhes que podem ser importantes aí para você. A gente sabe que quando você vai fazer um concurso público, o ponto mais importante é ler o edital. O edital é grande, o edital é extenso, mas ali você tem todas as regras, todas as informações e é muito importante para você estar bem preparado, né? Faz parte da preparação você conhecer bem o edital. Então, o edital traz aqui as regras para várias categorias, né, para várias carreiras da Polícia Federal, entre elas a de perito criminal federal. Então o edital começa ali nas disposições preliminares. O que nós temos de importante aqui nas disposições preliminares? Ele fala mais ou menos como é que vai ser a regra geral do concurso. Então você vai ver ali logo de cara, no item 1.2.1, que o concurso ele vai ser feito em duas etapas. Então ele tem uma primeira etapa e logo depois então uma segunda etapa. A primeira etapa do concurso serve para quê? Como diz o edital aqui, para fazer a admissão ao curso de formação profissional. Então toda a primeira etapa envolverá um conjunto de provas, um conjunto de atividades, onde haverá avaliações para verificar quem estará em condições de frequentar o curso de formação profissional, que é a segunda etapa do concurso. Como é que é constituída essa primeira etapa? Ela vai ter uma prova objetiva para todos os cargos, que tem caráter classificatório e eliminatório. Então, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, classificatório e eliminatório significa o quê? Que você pode ser reprovado e que a sua nota ou o seu rendimento é importante para te posicionar em relação aos demais candidatos. Ou seja, você vai adquirir uma classificação, primeiro, segundo, décimo, centésimo, milésimo lugar, né? E também ele vai te poder eliminar. Se você não atingir um determinado índice, você está fora do concurso. Isso é classificatório e eliminatório. Então, a prova objetiva, ela tem essas duas características. É eliminatória e classificatória. Então, é a prova onde você vai responder uma série de questões, uma série de perguntas, e aí você vai ter uma nota. Depois, nós temos a prova discursiva, que é uma prova escrita. Não é uma prova onde você vai ter que dizer se está certo ou errado. Você vai ter que escrever, vai ter que responder por escrito uma ou mais perguntas, tá? Também eliminatório e classificatório. Significa que você vai ter uma nota, essa nota vai poder te classificar em relação aos demais candidatos ou candidatas e, obviamente, se você não atingir os índices, você também pode ser eliminada. Depois nós temos um exame de aptidão física, que é o TAF, o teste físico. Em alguns momentos do concurso, melhor dizendo, esse teste físico ele também foi classificatório. Ele era sempre eliminatório, aí depois em algumas provas ele passou a ser classificatório e eliminatório, e agora retorna ao modelo exclusivamente eliminatório. Ou seja, você não vai mudar a sua classificação no concurso por conta dos seus índices na prova física. Não interessa os seus índices, apenas interessa se você foi capaz ou não de fazê-los. Então, por exemplo, se você, para ser apto, o candidato do sexo masculino, para ser apto no teste de barra fixa, ele tem que fazer 5 barras. Se você fizer 5 barras, você está apto.
não interessa se você fez 10, se você fez 12, se você fez 20, basta fazer 5. Quem fez 5 tem a mesma condição de quem fez 12. Isso não vai mudar a classificação no concurso. Agora, isso é condição para você continuar no concurso, para você não ser eliminado. Se você fizer 4 barras, 3 barras, 2 barras, aí você está fora do concurso, tá? Então isso é uma prova eliminatória. Avaliação médica, também de caráter puramente eliminatório, né? Avaliação psicológica, e aqui nós já temos também uma característica mais recente das formas de avaliação psicológica, que seriam uma avaliação feita em 2 etapas, né? Então, durante muito tempo, essa avaliação psicológica, que nós informalmente aqui chamamos de teste psicotécnico, durante muito tempo, essa era uma prova eliminatória. Então, o candidato fazia esses testes e ele teria uma resposta lá se foi apto ou inapto. Houve uma mudança recente e essa prova vai ser feita em 2 etapas. Uma primeira etapa, nessa primeira fase do concurso, em que não há eliminação. É obrigatória a participação no teste, não pode se recusar a fazer o teste, mas ela não vai eliminar nenhum candidato. E quem for para o curso de formação profissional, que é a segunda etapa, aí sim vai continuar fazendo essa avaliação psicológica e aí sim podendo ser eliminada. Então, nessa segunda etapa do teste de aptidão psicológica, de avaliação psicológica, poderá haver a eliminação, mas isso só ocorrerá nessa segunda etapa do teste, que é na segunda fase do concurso, que é no curso de formação profissional. Especificamente para o concurso de perito criminal federal, também para delegado, mas aqui a gente está falando de perito criminal federal, nós temos também a avaliação de títulos. A avaliação de títulos, ela não é eliminatória, mas ela é classificatória. O que isso significa dizer? Se você tirar 0 na prova de títulos, ou seja, você não tem titulação nenhuma reconhecida, e você tirar 0, ok, você não vai ser eliminado do concurso, você só está deixando de ganhar pontos. Agora, se você tiver algum título, você vai somar pontos e esses pontos podem mudar a sua classificação. Então não é obrigatório ter título, a não ser a graduação exigida na área, mas se você tiver, obviamente isso pode te dar alguns pontos, isso pode mudar a sua classificação e ser um fator importante para saber se você vai ser, ao final do concurso, aprovado ou reprovado, certo? Muito bem. E temos mais uma etapa, ou melhor, mais uma fase, né, dessa primeira etapa, que é a investigação social. Então, a investigação social também não é classificatória, ou seja, ninguém vai ter uma pontuação melhor porque é uma pessoa mais legal ou coisa do tipo. Na verdade, ela é só eliminatória. É preciso que se tenha bons antecedentes, como é um cargo policial, é um cargo público, então é preciso uma reputação ilibada, é preciso ser uma pessoa idônea, é preciso ter bons antecedentes. Então é feita uma avaliação, né, uma investigação social do candidato ou da candidata ao longo de todo o concurso, e se houver algum critério desabonador, ela pode ser eliminada. Mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, claro que essa investigação, ela é, digamos assim, ativa, ou seja, vão ser feitas investigações, vão ser feitas análises em relação ao perfil do candidato, mas também é dada a oportunidade do candidato, numa ficha de informações confidenciais, responder algumas perguntas para que já se saiba se a pessoa respondeu ou responde a algum processo ou coisas desse tipo. Isso tudo vai ser confrontado com a investigação que é feita para saber como é que é a reputação desse candidato ou dessa candidata. Então, essa é a primeira etapa. Então, essa é a primeira fase do concurso. Lembrando que a avaliação psicológica e a avaliação, no caso, a investigação social, isso vai ser feito ao longo de todas as etapas. Ela não se restringe e ela não se limita nessa primeira etapa. Ela começa na primeira etapa, mas vai também para a segunda etapa. E qual que é essa segunda etapa? É o curso de formação profissional. Então, o item 1.2.2 traz um pouco aqui das questões do curso de formação profissional. O curso de formação profissional, ele é de caráter eliminatório, mas ele também tem uma questão classificatória no meio, embora não esteja isso colocado no edital. Por quê? Ele é eliminatório porque durante o curso de formação profissional, o candidato ou a candidata, porque ele ainda é candidato,
ela ainda é candidato, ou seja, não há nomeação, ainda é uma etapa do concurso, ele vai frequentar as aulas, vai ter uma série de disciplinas, vai fazer uma série de provas, mais à frente a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, e ele vai tirar notas, ele vai ter notas. Existem algumas matérias que você tem uma nota mínima para tirar, por exemplo, você tem que tirar pelo menos 5, e existem algumas matérias que você só não pode zerar, vamos dizer assim, né, um português mais simples. Então, por isso ela é eliminatória. Se você não tiver esse nível de notas, você está eliminado. Por que se diz que não é classificatório? Se diz que não é classificatório porque ela não tem o condão de mudar a classificação do concurso, né? A menos que ocorra eliminações ali dentro. Mas assim, não há uma mudança formal. A pessoa que foi aprovada em primeiro lugar na primeira etapa, ela continua sendo a primeira colocada no concurso. Mas dentro da academia de polícia, existe uma classificação que é feita com os candidatos ali nesse curso de formação profissional. E essa classificação dentro do curso de formação profissional, se por um lado não muda a classificação formal do concurso, ela serve de parâmetro para a escolha de vagas. Então, quando todo mundo vai para o curso de formação profissional, quando os alunos chegam no curso de formação profissional, não tem mais, para efeito do curso, quem é o primeiro lugar, quem é o segundo lugar, quem é o terceiro lugar. Ali está todo mundo igual. E dentro desse curso é feita uma nova classificação, que não interfere na classificação do concurso, mas ela vai ser usada para escolher as vagas. Aquele que ficar em primeiro lugar no curso de formação profissional, escolhe a sua vaga primeiro. Quem ficar em segundo lugar, escolhe por segundo. E assim por diante, certo? Muito bem. Então está aqui, ó, a ordem de classificação do curso de formação profissional será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação de todos os candidatos, que é exatamente isso que eu falei, que está ali no item 1.2.1. E aquilo que eu já vinha falando também sobre a questão da avaliação psicológica, você vê ali no item 1.2.3. Durante a execução do curso de formação profissional, será realizado o segundo momento da avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Aqui sim, aqui já há uma possibilidade de haver eliminação, que vai ser conduzido pelo SEBRASP e que será feito sob supervisão da Polícia Federal, né? Muito bem. Que mais que nós temos aqui? Local de prova, também muito importante. Então, 1.3 traz aqui o local de prova. Muita gente já mandou perguntas para nós, onde é que eu vou fazer a prova, enfim. Então, o item 1.3 aqui, ele explica claramente. As provas, especificamente, prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica e o primeiro momento da avaliação psicológica, ela será realizada em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. Então, se você, por exemplo, mora em Londrina, você vai fazer a prova, por exemplo, em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, enfim. Você vai identificar aí o melhor local para você fazer a prova. Se você mora em Paranaguá, né, provavelmente você vai fazer a prova em Curitiba, né? Se você mora, se você mora em Santa Maria, provavelmente você vai fazer em Porto Alegre. Se você mora em Santarém, provavelmente você vai fazer a prova em Belém. As provas serão todas elas feitas nas capitais, tá? E no Distrito Federal. E o deslocamento para realizar a prova fica às expensas também do candidato. Um outro ponto importante também que o edital traz está ali no item 1.5.1. O candidato, a critério da administração, poderá ser avaliado em exame antidrogas no decorrer de todo o concurso público. Então, não é só em um momento específico. Ao longo de todo o concurso público, a partir do momento que você se inscreve no concurso até a sua nomeação, você pode estar sujeito, né, a algum tipo de exame antidrogas. E, obviamente, que a recusa em fazer esse exame implica na eliminação do candidato, né? Da mesma maneira, as avaliações médicas e avaliações psicológicas também podem ocorrer durante o curso de formação profissional. Então vejam só que muitas das etapas, muitas das fases, melhor dizendo, que ocorrem na primeira etapa, elas podem se repetir na segunda etapa. Então a avaliação psicológica, né, uma continuidade de avaliação médica, né, análises toxicológicas, né, normalmente a cobrança que vai ser feita em cima de queratina, então não é só necessariamente um exame de urina,
há também exames em fio de cabelo, em pelos, em unha. E por que se faz esses exames toxicológicos em queratina? Porque a janela de detecção é maior. Um exame de urina, um exame de sangue, ele tem uma janela de detecção mais curta. No cabelo, por exemplo, a janela de detecção é maior. Então, você consegue pegar um intervalo de tempo maior para saber se a pessoa fez ou faz, né, uso de drogas e coisas desse tipo. Beleza? Muito bem. Quais são os cargos, né? Isso também é uma demanda aí que gerou muita apreensão de todo mundo, né? Quais são as áreas que vão ser ofertadas para a Perícia Criminal Federal, já que nós temos mais de 30 graduações, nós temos mais de 20 áreas e, infelizmente, e aqui a gente tem que registrar isso, né? O número de 69 vagas é um número irrisório, é um número muito baixo, é um número muito pequeno. Não é por falta de luta da associação que a gente tem esse número baixo. A gente, pelo contrário, a gente luta para que a gente tenha um número maior. Infelizmente, né, a administração ela não tem sido totalmente aberta aos argumentos da associação para que aumente esse número de vagas. Nós brigamos loucamente para que esse número de vagas fosse aumentado para 200, né, ou até uma quantidade maior, mas infelizmente nós não temos códigos de vaga e a administração ainda não se sensibilizou em aumentar esses códigos de vaga, mas isso não é um assunto para a gente tratar aqui no edital, mas fica um registro de que nós também reconhecemos que esse número é insuficiente e, infelizmente, pela pouca quantidade de vagas disponíveis, algumas áreas acabam sendo sacrificadas em função de outras áreas que têm uma emergência maior dentro da visão que a diretoria técnico-científica tem, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo algumas áreas de fora, né? É lamentável que isso ocorra, mas, infelizmente, essa foi a condição, mas a gente vai continuar brigando para que a gente tenha mais vagas e que a gente possa ter mais concursos e que a gente possa contemplar várias áreas que, infelizmente, nesse concurso não puderam ser contempladas. Então, temos aqui, como vocês todos já sabem, né, a remuneração inicial, né, bruta de 26.800. Vocês vão perceber que tem um sobrescrito lá, um númerozinho, né, como uma nota de rodapé, porque ali nesse 26.800 não estão contemplados algumas outras vantagens, como, por exemplo, auxílio alimentação, que é mais R$1.000, eventuais indenizações, por exemplo, o pessoal que fica lotado em local de difícil provimento e de fronteira, porque isso também tem um aumento na remuneração, na verdade é uma indenização, então isso também aumenta a gratificação, a remuneração, tá? Mas a remuneração básica é essa de 26.800, claro. Sobre isso ainda haverá desconto de previdência, desconto de imposto de renda e por aí vai. Esse é o valor bruto. Quais são os cargos que estão sendo ofertados? Área 1, contábil e financeira, né? Área 2, engenharia elétrica e eletrônica. Área 3, que é a informática forense. Área 5, que é a geologia forense. Área 7, engenharia civil. Área 11, engenharia cartográfica. Área 12, medicina legal. Área 16, física forense. Área 17, engenharia de minas. E nós temos mais 4 áreas, área 19, genética forense, área 20, engenharia ambiental, 21, antropologia forense e 22, meio ambiente. Você vai, obviamente, se identificar com alguma dessas áreas, a área que você, porventura, tenha o diploma. Então, eu vou falar rapidamente sobre os requisitos, né? Então, se a gente pegar a primeira área 1, que é a área contábil financeira, qual é o requisito para ingresso na área 1? Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em ciências contábeis ou ciências econômicas. Então, tanto contadores quanto economistas concorrem juntos pela mesma área, tá? Evidentemente que esse diploma tem que ser reconhecido pelo MEC, né? A descrição sumária das atividades é um outro ponto também que nos traz um pouco de crítica. Um pouco não, bastante crítica ao edital. Realizar exames periciais em locais de infração penal, realizar exames em instrumentos utilizados ou presumivelmente utilizados na prática de infrações penais, proceder pesquisas de interesse do serviço,
coletar dados e informações necessários à complementação dos exames periciais, participar da execução de medidas de segurança orgânica, zelar pelo cumprimento delas, desempenhar outras atividades que visem apoiar técnica e administrativamente as metas da instituição policial e por aí vai. Isso é mais do que sumária, isso é até uma retirada, né? O edital não tem força de retirar atribuição nenhuma, mas é uma descrição que esqueceu de várias outras atividades da perícia criminal, gerenciamento de bancos de dados, né? Enfim, gestão de cadeia de custódia. Foi muito mal feito, essa parte foi muito mal feita, isso merece críticas, porque a atividade da perícia ela é muito mais abrangente do que essa, por mais que aqui esteja dizendo que é sumária, mas ela é muito mais abrangente, é uma atividade extremamente complexa, né? É uma atividade de altíssima responsabilidade, porque o laudo pericial ele vai ser utilizado no processo para demonstrar inocência, para demonstrar culpabilidade com base em fatos científicos. Então isso aí poderá dizer se alguém vai ou não ser preso, se alguém precisa ser inocentado, se alguém precisa ser liberado. Isso vai orientar, né, caminhos, muitas vezes investigativos. Então é de uma grande responsabilidade, de uma grande complexidade. Mas enfim, né, sigamos aqui, mas são pontos que a gente precisa fazer um registro, porque esse momento do edital é um momento de grande alegria para todo mundo. De alegria para vocês, que vão ter oportunidade de fazer a prova, de alegria para nós aqui, porque a gente precisa de gente, então era um edital muito esperado, mas a gente não pode também tampar os olhos para alguns erros e alguns absurdos que o edital trouxe, mas que apenas para deixar esse registro aqui, e isso é uma discussão para outros momentos. Área 2, Engenharia Elétrica e Eletrônica. Requisito devidamente registrado, mesma coisa, tá? Todo mundo graduação, tá? Todo mundo graduação de nível superior nas áreas exigidas com diploma reconhecido pelo MEC, tá? Então não basta ter nível superior, tem que ter a graduação de nível superior, né? Isso implica nas questões relacionadas a tecnólogos e coisas desse tipo, tá? Então, em princípio aqui, há uma necessidade de ter essa graduação num curso de nível superior, e no caso aqui da área 2, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, de redes de comunicação, mecatrônica, engenharia de computação. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões aí envolvidas nesses cursos. Área de informática forense, qual que é o requisito? Ciências da computação, né? Graduação de nível superior em ciência da computação, engenharia de redes de comunicação, engenharia mecatrônica, informática, análise de sistemas ou processamento de dados. Geologia, né? Geologia forense é o curso de geologia. Engenharia civil, o curso de engenharia civil. Engenharia cartográfica, o curso de engenharia cartográfica. Medicina legal, o curso de medicina. Não precisa ser uma especialidade da medicina, tem que ser ortopedista, tem que ser psiquiatra. Não, tem que ser médico, né? Diploma de medicina. Física forense, graduação de nível superior em física. Engenharia de Minas, graduação de nível superior em engenharia de Minas. E aqui nós entramos para algumas áreas que estão inaugurando o concurso de perito criminal federal. É a primeira vez que essas áreas aparecem no concurso, que é a área 19, 20, 21 e 22. A 19 já era mais antiga, mas não foi contemplada no último concurso de perito criminal federal, 2018, não foi contemplada. Então, embora ela tenha sido criada antes de 2018, mas é a primeira vez que ela participa do certame. E as áreas 20, 21 e 22 são áreas novas. Então, área 19, genética forense. Não existe um curso superior de genética forense, como não existe curso superior de perito criminal. Tá? Existem algumas faculdades que oferecem cursos de perícia criminal. Para ser perito criminal, precisa fazer isso que o edital está colocando aqui, precisa passar numa prova de perito criminal em instituições que tenham competência legal para ter perito criminal no seu quadro. Então, você fez um curso em uma faculdade privada de perícia criminal, você tem conhecimento de perícia criminal. Legal. Você pode ser um assistente técnico, você pode ser um perito judicial, mas você não é perito criminal. Perito criminal só o perito oficial, aprovado em concurso público de provas e títulos, dentro de uma instituição que tem a competência legal para fazer esse tipo de exame.
tá? Esse tipo de ação, beleza? Então, o curso de perito criminal não é aceito aqui. Nós não temos curso de perito criminal como uma área específica do concurso. Então, o que temos na genética forense? Para você concorrer na genética forense, tem que ter curso superior de biomedicina, ciências biológicas, farmácia, odontologia, medicina, engenharia agronômica, engenharia florestal ou medicina veterinária, né? Então, se você prestou atenção, você viu que a gente falou da área 12, né, de medicina legal, e falou de medicina também na área 19. E aí, como é que você faz? Supondo que você seja um médico ou uma médica, você concorre em qual das áreas? Você que escolhe. Se você achar que você tem mais aptidão para medicina legal, porque de repente tem mais vaga, ou porque de repente é a tua área, ou porque é a área que você mais gosta, você se inscreve para medicina legal. Se você é da área de genética forense, gosta de genética forense, já trabalha com genética forense e acha que é a melhor área para você e que estrategicamente é melhor para você, você faz para área 19. Mas não dá para fazer para as duas, você tem que escolher, tá? Engenharia ambiental, né? Isso aí já fazem, essas áreas novas, elas fazem parte de um pacote em que você não faz a área para um curso específico, você faz a área para uma atividade. Você não faz a área para geologia, você faz a área para uma atividade, que pode, eventualmente, no exemplo que eu dei, envolver geologia. Então tá lá, ó, cargo 12, área 20, engenharia ambiental. Então quem é que pode fazer engenharia ambiental? Nível superior de engenharia ambiental, tá? Só porque eu falei que era um pool de áreas, essa aqui foi só uma área só, tá? Engenharia ambiental. Então, engenharia ambiental, curso de graduação de nível superior em engenharia ambiental. Antropologia forense. Diploma devidamente registrado de conclusão de graduação de nível superior em biomedicina, ciências biológicas, medicina ou odontologia. E a área de meio ambiente, você pode ter ciências biológicas, engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, de minas, florestal, geologia ou medicina veterinária. Então você perceba que tem algumas graduações que estão contempladas aí em 3 áreas. Então vai escolher para que área vai ser inserida. Todas essas áreas são perícia criminal federal. Então, quem passar nessas áreas é todo mundo perito criminal federal. Tem talvez a sua área específica, a área que vai ter mais afinidade, a área em que as atividades vão se concentrar mais, mas todo mundo é perito criminal federal. Na União, na Polícia Federal, nós não temos a figura do médico legista. Então a gente tem uma área, como eu falei, que é a área de medicina legal, mas eles não são médicos legistas, na concepção do cargo perito oficial médico legista. Eles são peritos criminais federais. Então todo mundo aqui ganha a mesma remuneração, tem a mesma carga horária, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas prerrogativas, em linhas gerais, tá? E tem o mesmo cargo, perito criminal federal. Podemos trabalhar todos juntos, no mesmo local, em equipe, enfim, depois de um tempo a pessoa pode ir para outras áreas, pode trabalhar na administração, pode trabalhar em outras áreas da perícia, em áreas de perícias mais gerais que a gente chama, então vai trabalhar em documentoscopia, em local de crime, enfim, né? Mas a área específica para a qual ela entrou são essas aqui que a gente citou. O que você precisa para fazer o concurso? Obviamente você precisa, como eu acabei de citar, do diploma de curso superior nessas áreas que a gente citou, mas além disso, você tem que ter lá no item 3, né? Ser aprovado no concurso público, para você ser investido no cargo, né? Ser aprovado no concurso público, ser brasileiro ou português, no caso de nacionalidade portuguesa, tem um estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, enfim, que você pode argumentar isso aí. Em gozo com os direitos políticos, kit com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino, kit com as obrigações eleitorais, então não pode estar devendo voto, possui carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B, e, obviamente, né, além dessa idade mínima de 18 anos, também tem que ter idade mínima de 18 anos, é muito pouco provável que alguém com menos de 18 anos seja aprovado, porque você precisa de nível superior, mas a gente sabe que existem prodígios por aí, né? Mas tem que ter pelo menos 18 anos. Aptidão física e mental, né, para o exercício das atribuições do cargo. Essa aptidão física e mental vai ser mensurada justamente por meio dos testes físicos e dos testes
psicológicos, né? Muito bem, das vagas agora, vamos falar especificamente do item 4, que se referem às vagas, né? E que obviamente sempre gerou muito debate, né? Que áreas que seriam contempladas e quais são as vagas para essas áreas, né? Então a gente precisa entender que nas vagas nós temos a ampla concorrência, as vagas específicas para pessoas portadoras de deficiência, né, pessoas com deficiência, e as vagas para pessoas pretas e pardas, né? Como existem regras específicas para a reserva dessas vagas, existem alguns casos em que não há como disponibilizar a vaga, né? Quando pelos cálculos ali você não consegue ter vagas disponíveis. Por isso que alguns cargos não há previsão de vagas para pessoas com deficiência ou pessoas pretas e pardas, tá? Então, depende do quantitativo de vagas para ampla concorrência, porque é uma proporção relacionada ou em referência às vagas de ampla concorrência. Então, para perito criminal federal, nós temos ali área 1, área contábil, 16 vagas, sendo que 12 para ampla concorrência, uma para portadores de pessoas com deficiência e 3 para pessoas pretas e pardas, né? Já para engenharia elétrica e eletrônica, que é a área 2, só temos uma vaga. Então, não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência e nem para pessoas pretas ou pardas, tá? Não há essa vaga. Área 3, informática forense, que foi a área que mais teve vagas disponibilizadas. 24 vagas, 17 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência e 5 vagas para pessoas pretas ou pardas, tá? Área 5, geologia, 5 vagas também, 3 para ampla concorrência e 1 vaga para cada uma das outras cotas. Engenharia civil, apenas 2 vagas, e aí não houve vagas para outras cotas, apenas para ampla concorrência. Engenharia cartográfica, medicina legal, física forense, engenharia de minas e genética forense, além de engenharia ambiental e antropologia forense, apenas 1 vaga para todas essas áreas, né? Então, 1 vaga para engenharia cartográfica, 1 vaga para medicina legal e por aí vai. E meio ambiente, né? Aquela área de meio ambiente, 14 vagas. Então, 10 vagas para área para ampla concorrência, 1 vaga para pessoas com deficiência e 3 vagas para pessoas pretas e pardas. Então, quando você for concorrer, muita gente vai olhar aqui quantas vagas tem. Então, por exemplo, pegar geologia aqui, né? Geologia, concorrendo só com geologia, são 5 vagas. Mas geologia também pode concorrer na área 22, que são 14 vagas. Só que aí você tem vários outros cursos também concorrendo. Então, você tem que avaliar na sua estratégia o que você vai ter mais chances. Será? Olha lá no conteúdo programático, você vai procurar lá o que está previsto na ementa da prova. Aí você vai ver, eu tenho mais familiaridade com a área 5, só com assuntos de geologia, concorrendo só com geólogos e geólogas. Beleza, então você se inscreve para o cargo 5 aqui. Se você fala assim, poxa, mas são 10 vagas, né? O dobro de vagas. Tudo bem que tem outros cursos ali, mas são o dobro de vagas. E eu gosto dessa área ambiental e eu estou mais familiarizado com essa temática de meio ambiente. Você vai, por exemplo, tem a opção de concorrer na área 22, tá? E essas vagas aqui são importantes por quê? Porque a matrícula no curso de formação profissional, ela vai ser feita dentro desse número de vagas. Então, quando for ocorrer o curso de formação profissional de perito criminal federal, ele ocorrerá com essa quantidade de vagas. Então, quando for convocado o curso de formação profissional de peritos, vão ser convocados 24 aprovados dentro das respectivas regras da área 3, 5 da área 5, 1 da área 2. Então, é exatamente esse número que vai ser convocado para o curso de formação profissional. Depois a gente pode avançar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Então, nós temos as vagas de pessoas com deficiência, né? E aí, obviamente, que durante a inscrição ou no momento da inscrição, aquela pessoa que tem alguma deficiência, ela tem que declarar isso e fazer a inscrição especificamente para concorrer nas regras das pessoas com deficiência, né? Ela faz a inscrição já direcionada para isso e essa inscrição ela vai ser corroborada para saber se ela realmente se enquadra naquele quadro, né? Então o item 5.1.1.3 traz essas condições. Então serão consideradas pessoas com deficiências
aquelas que se enquadram. Aí tem uma série de questões aí legais. No artigo 2 da Lei 13.146, nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 3298 de 99, né, com as alterações de outros decretos, enfim, né, na Lei 12.764 de 2012, que é o transtorno do espectro autista, da Lei 14.126 de 2021, 14.768 de 2023, tá? Então, essas são as regras. E aí no 5.1.2 tem ali, para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no período de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do anexo 1 deste edital, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Então já tem que manifestar isso no momento da inscrição. E aí tem as regras aqui para que isso seja feito, né? Temos uma outra etapa que está no 5.19, que é a avaliação biopsicossocial, que o candidato com a inscrição deferida, né, a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, então você fez aquilo que nós acabamos de falar, você olhou o edital, entendeu que se enquadra nos requisitos de pessoas com deficiência e fez a sua inscrição nesse requisito. Aí é feita uma avaliação biopsicossocial, onde essa inscrição, né, deferida, né, vai então se submeter à avaliação biopsicossocial. Então você teve a sua inscrição deferida, vai fazer uma avaliação biopsicossocial que é promovida por uma equipe multidisciplinar de responsabilidade do SEBRASP, formada por 3 profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possui, dentre os quais um deverá ser médico e 3 profissionais da carreira a que o candidato concorrerá. O 5.1.9.1.1 diz que fala da decisão do STF, do recurso extraordinário 676335 de Minas Gerais, que a banca examinadora poderá declarar a inaptidão de candidatos inscritos e cujas necessidades especiais impossibilitem o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual estiver concorrendo. Então, o que está querendo dizer aqui? O candidato ou a candidata portadora de deficiência, ela primeiro tem que identificar que a deficiência dela se enquadra nos requisitos de candidatos portadores de deficiência. Faz a inscrição. A inscrição sendo deferida, ela vai fazer uma avaliação biopsicossocial e nessa avaliação é possível que a banca rejeite a inscrição se entender que a deficiência que a pessoa possui é incompatível com a atribuição do cargo que ela vai exercer. Tá? Isso já foi uma decisão do STF. Né? E o candidato com deficiência reprovado na avaliação biopsicossocial em razão de incompatibilidade da deficiência com o exercício normal das atividades e atribuições típicas do cargo será eliminado do concurso. Né? O candidato com deficiência que nas fases do concurso, inclusive durante o curso de formação profissional, apresentar incompatibilidade da deficiência com as atividades e atribuições típicas, também será eliminado. Então, caso o candidato não venha a ser eliminado na avaliação biopsicossocial, ele ainda pode vir a ser eliminado nas outras etapas do concurso, caso em algum momento se verifique essa incompatibilidade. Existem algumas outras regras, enfim, a gente pode depois fazer um vídeo específico para essa temática, caso vocês queiram, mas a gente vai seguir um pouco mais adiante, aqui era só para dar uma pincelada mesmo. Nós temos também as vagas destinadas a pessoas negras, né? Então essas vagas destinadas a cada cargo, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode pensar de mais relevante aqui para falar sobre isso. Somente haverá reserva imediata de vagas, que são as cotas especificamente para os candidatos que se declararem negros, né? Essa declaração é autodeclaração, então você que se declara negro ou pardo, né? Com o número de vagas igual ou superior a 13. Então, precisa ter pelo menos 3 vagas. Então, quem é que é considerado preto ou pardo? O candidato ou a candidata que se autodeclarar dessa forma, conforme quesito de cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e que possui traços fenotípicos, ou seja, né, traços externos, né, de feições, enfim, que caracterizem como de cor preta ou parda.
cor da pele, enfim, coisas desse tipo. Então, para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer a essas vagas reservadas. Então, é a mesma coisa do portador com deficiência. Você tem que já, no momento da inscrição, fazer essa declaração. Até o final do período de inscrição no concurso público, ou seja, até o prazo final da inscrição, o candidato pode mudar a forma da inscrição. Ele pode, em algum momento, ter feito a inscrição como candidato preto ou pardo, mas até o fim da inscrição ele pode, eventualmente, se ele tiver interesse, mudar, desistir de concorrer no sistema de reserva de vagas, tá? A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e terá validade somente para o concurso público. Isso não tem uma validade para além do concurso público. Agora, essa autodeclaração ela vai passar por uma banca também para confirmar, né? E ela vai ser feita, essa confirmação, num processo de heteroidentificação. Então, assim como o candidato portador de deficiência ele tem que passar por uma banca médica para avaliar a deficiência que ele alegou, a pessoa preta e parda também vai passar por uma avaliação que é feita por uma banca, uma comissão de heteroidentificação. E aqui um ponto importante, tá? Os candidatos que se autodeclararem negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas, ou seja, as vagas das cotas, e as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. As vagas reservadas às pessoas com deficiências, se atenderem a essa condição, também vão concorrer às vagas de pessoas com deficiência, né? Então, onde é que está a explicação mais detalhada disso? Pessoas negras aprovadas dentro do número de vagas oferecidas pela ampla concorrência não serão computadas para preenchimento das vagas reservadas. Então, o candidato considerado negro, ele vai concorrer na ampla concorrência e também nas cotas. Se ele tiver nota para passar na ampla concorrência, ele vai ocupar a vaga da ampla concorrência. E aí ele libera mais uma vaga, né? Ou seja, a vaga dele para a vaga das cotas. Então vamos pensar que esse candidato passa em primeiro lugar no concurso. Se ele passou em primeiro lugar no concurso, ele vai ocupar a vaga da ampla concorrência. Ele não vai ocupar a vaga destinada à cota, né? Quem vai ocupar o primeiro lugar da vaga destinada à cota é o candidato que concorreu especificamente à cota, mas que ficou atrás desse candidato negro, que também concorreu à cota, mas que passou em primeiro lugar na prova geral. Então, quando o candidato declarado preto ou pardo concorrer, ele, se tiver nota para entrar na ampla concorrência, ele vai para a ampla concorrência e libera a vaga dele para a cota, beleza? Então é isso que vai, essa que é a regra aqui do concurso, né? Por outro lado, em caso de não preenchimento de vaga reservada a candidatos negros, a vaga não preenchida será ocupada pela pessoa negra aprovada na posição imediatamente subsequente à lista de reserva de vagas, de acordo com a ordem de classificação, né? Então, você prioriza o preenchimento dessas vagas para candidatos pretos e pardos. Por outro lado, também, se não houver como preencher essas vagas, se não houver candidato apto a preencher essas vagas passam para ampla concorrência, tá? Então, em linha geral, o candidato concorre nas duas. Se ele tiver nota para ampla concorrência, ele vai para ampla concorrência e libera a vaga da cota. Se não for preenchidas as vagas da cota, essas vagas da cota passam para a ampla concorrência, tá? E aí tem o procedimento de heteroidentificação, que é feita por uma banca com 5 integrantes, né? E aí vão fazer o processo de heteroidentificação, que é gravado, enfim, para avaliar se aquele candidato preenche aqueles requisitos, beleza? Indo para as inscrições do concurso, a taxa de inscrição de perito criminal federal é de R$ 250, né? Existem algumas condições de isenção de taxa de inscrição, pessoas hipossuficientes, doadores de medula óssea. Só dá uma olhadinha no edital ali que vocês vão ver. Um ponto importante, que também já foi muito solicitado aqui: somente será admitida uma solicitação de inscrição por cargo, área ou turno de provas. Então, não dá para fazer prova para mais de um cargo. Então, não dá para a pessoa fazer prova para geologia área 5 e para geologia que está dentro da área ambiental 22. Se as provas coincidirem, forem no mesmo dia, não dá para fazer prova para agente e para perito.
tá? Houve concursos em que se podia fazer provas, as provas eram em dias diferentes, então as pessoas faziam prova para 3, 4 cargos. Não dá mais para fazer, você só pode ser uma solicitação de inscrição por cargo, área ou turno de provas, tá? Durante o período de inscrição, a solicitação de inscrição poderá ser alterada no que diz respeito a cargo, área, localidade, realização de provas, sistema de concorrência, então aquilo que a gente falou. Você fez a sua inscrição para portador de deficiência, pessoa com deficiência. No meio do caminho, antes de encerrar a inscrição, você resolveu mudar, quer ir para ampla concorrência. Pode mudar. Eu fiz a inscrição para fazer a prova em Curitiba. No meio do caminho, descobri que eu ia estar em Salvador. Vou mudar o meu local de prova para Salvador. Pode mudar. Enquanto não encerrar a inscrição, pode fazer essas mudanças. Aí vamos falar aqui das provas em si, né? Então, o item 7 da primeira etapa do concurso. Se você pegar o 7.1.2, que fala dos cargos de perito criminal federal. Então, como a gente falou no início desse raio-x, a prova de perito criminal federal, ela tem a prova objetiva, a prova discursiva, que vão ser feitas simultaneamente. Quem for aprovado vai fazer a prova de aptidão física. Quem for aprovado vai fazer a prova de avaliação médica. Quem for aprovado vai fazer a avaliação psicológica, primeiro momento, né? Quem for apto, se bem que na avaliação psicológica não tem aprovação, é só fazer, vai fazer a avaliação de títulos. E ao longo desse período todo, e não só nesse período, mas também até a nomeação, tem a investigação social. Então aqui nessa tabelinha 7.1.2 tem o resumo de tudo que a gente falou. Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva, também, caráter eliminatório e classificatório. Não está posto aqui no edital, mas é caráter eliminatório e classificatório pela análise do edital que a gente fez. Aptidão física eliminatório, avaliação médica eliminatório, avaliação psicológica sem caráter eliminatório, mas não é porque não tem caráter eliminatório que você não vai fazer. Se você não fizer, você está eliminado, tá? Então, presença obrigatória. Avaliação de títulos, apenas classificatório. E investigação social, apenas eliminatório. O que é o ponto importante aqui? Prova objetiva. Ela vai ser feita a partir de 120 questões. Então, são 120 alternativas que você vai ter que dizer se estão certas ou estão erradas. Dessas 120 alternativas, 50 são de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, então língua portuguesa, criminalística, coisas desse tipo, e 70 são de conhecimentos específicos, ou seja, conhecimentos da área que você vai fazer. Se você vai concorrer para a genética forense, são 70 questões de conhecimentos referentes à genética forense, e você vai saber quais são esses conhecimentos lendo aí o edital na parte do conteúdo programático, tá? E a discursiva, um texto dissertativo de até 30 linhas, tá? Que texto dissertativo é esse? Não é uma redação, não é um tema aberto pela banca, não é assim, fale sobre as guerras mundiais. Não, vai ser uma discursiva relacionada à sua área de inscrição. Então, se você se inscreveu para contabilidade e economia, a prova discursiva vai ser você escrever, responder por escrito um questionamento, que pode ter várias perguntas no meio desse questionamento, relacionada à área contábil e financeira. Se você está fazendo para medicina legal, você vai responder um texto, você vai responder uma pergunta, melhor dizendo, escrevendo um texto de até 30 linhas, que vai ter que ter objetividade, vai ter que ter concisão, vai ter que ter coerência, vai ter que escrever certo, vai ter que responder certa pergunta e, principalmente, tem que ter um bom português, né? Tem que ser algo que você se faça entender, sem erros de português, sem erros gramaticais, sem erros ortográficos, né? Porque os erros vão tirando ponto, vão descontando ponto, e você vai ter que responder aquela pergunta. Como eu falei, pode ter mais de uma pergunta ali, você vai ter que responder isso, né? Em até 30 linhas, tá? Um texto de até 30 linhas. Então, eu posso responder em 5 linhas? Pode, em tese pode, mas talvez em 5 linhas você não tenha argumento suficiente para responder a pergunta que foi feita, ou as perguntas que forem feitas. Então, a recomendação é tentar usar o máximo possível de linhas, não passando de 30 linhas, né? Quanto tempo para fazer todas essas provas? 4 horas e meia, tá? Então tá aqui no item 7.3, a prova objetiva e a discursiva, 4 horas e meia.
e vai ter uma data provável que ela vai ser aplicada ali no edital, tem ali o anexo, tá? Então, 4 horas e 30 minutos para fazer 120 questões de prova objetiva e mais uma prova discursiva de 30 linhas, beleza? A prova objetiva, gente, é o CESP, né? Muitos aí já conhecem o modelo CESP, o CESP é certo ou errado. A questão certa vale 1 ponto, a questão errada vale menos 1 ponto. Se você errar, não é se você disser que a questão é errada. Se você disser que a questão é errada e ela realmente for errada, você acertou. É uma questão certa, é 1 ponto, tá? Mas a errada é você errar o gabarito. Se você acertar o gabarito, 1 ponto. Se você errar o gabarito, menos 1 ponto. Então a gente tradicionalmente fala que a errada anula a certa. As questões que você errou anulam as questões que você acertou. Ao final, o que você acertou que não foi anulado, você soma e você vai ter a nota da sua prova, certo? Quais são as notas de corte, né? Pelo menos as notas de corte de edital. A gente pode falar de 2 notas de corte. A nota de corte do edital, ou seja, o edital já te dá uma nota de corte, e o próprio concurso, dependendo da média do pessoal, vai te dar também uma nota de corte. Essa nota do concurso não tem como a gente saber. Isso é o concurso que vai mostrar. As pessoas, o rendimento das pessoas no concurso é que vai nos dar essa nota de corte. Mas o edital ele já te dá um mínimo, tá? Qual que é o mínimo? Na prova, aí aqui esse mínimo a gente está falando das provas, tanto objetiva quanto discursiva. Na prova de conhecimentos básicos, e se você voltar lá naquela tabelinha que eu falei, são 50 questões. Então a prova de conhecimento básico vale 50 pontos. Para você não ser eliminado, desses 50 pontos você tem que fazer pelo menos 10 para não ser eliminado. Então dos 50 pontos, você tem que fazer no mínimo 10 pontos. Se você fez 9 pontos, você já está eliminado. Ah, mas eu gabaritei conhecimento específico. Não interessa. Tirou menos de 10 pontos na prova de conhecimento básico, você está eliminado do concurso. É a nota de corte. E também temos uma nota de corte para a prova objetiva. Dos 70 pontos em jogo, você tem que fazer pelo menos 21. Ah, mas eu gabaritei a prova de conhecimento básico. Eu tirei 10, mas eu fiz só 20 pontos na de conhecimento específico. Está eliminado do concurso. Eu tirei 10 na prova objetiva de conhecimentos básicos e tirei 21 na prova objetiva de conhecimentos específicos. Não fui eliminado. É verdade, não foi eliminado. Você tirou 10 em uma e 21 na outra. Só que a sua somatória foi 31. E a somatória da prova P1, que congrega, que engloba a conhecimento básico e a conhecimento específico, ela tem que ser no mínimo 48. Então também não adianta, tá? Então é cumulativo esse critério. A prova de conhecimentos específicos vale 70 pontos. Se você tirar 70 pontos nela e 5 pontos na de conhecimentos básicos, você vai ter 75 pontos, você cumpriu o critério da prova objetiva, você cumpriu o critério da nota total da prova objetiva, né? Você cumpriu o critério da nota de conhecimentos específicos, você cumpriu o critério da nota da prova objetiva geral, mas não cumpriu o critério dos conhecimentos básicos, está eliminado. Ah, mas eu tirei 78 e estou eliminado? Tá, porque você tirou 71, gabaritou, parabéns, mas não tirou 10 no conhecimento básico, está eliminado. Tá? Ah, eu tirei 10 no básico e 21 no específico. Legal, fez o mínimo, aprovado. Mas a somatória deu 31, menos de 48 pontos, que é o que você precisa ter na somatória das duas notas. Então você precisa ter no mínimo 10 no conhecimento básico, no mínimo 21 no específico e no mínimo 48 no somatório de todas elas, tá? Não fez isso, tá fora do concurso, tá eliminado, nem vão corrigir a sua redação. Você viu que o concurso tem várias fases ali, né? Dentro dessa primeira etapa, ou dentro dessa primeira fase, nós temos várias atividades do concurso. Ele começa com a prova objetiva e com a prova discursiva. Depois você vai ter o exame físico, você vai ter o exame médico, né? E esses exames podem te reprovar. Então, seria errado, seria um prejuízo muito grande se fossem convocados para o exame físico apenas o número certinho de vagas. Ah, tem uma vaga só para medicina legal, então eu só vou convocar o primeiro lugar para fazer a prova física. Não, porque vai que ele reprova. Aí você vai ficar sem ninguém? Vai jogar o concurso fora?
Porque quem não for convocado para a prova física está eliminado. Então, para não correr esse risco, como muitos de vocês já sabem, é convocado um número maior de candidatos, além do número de vagas previsto. E está aqui a tabelinha dizendo quantos que vão ser convocados. Então ali, lá no curso, lá no cargo 2, na área 1 de perícia criminal, eu já nem lembro aqui, das 16 vagas, salvo engano, que foram destinadas, vão convocar 54 candidatos e candidatas para prova física. Então tem muita gente que olha o edital e fala assim, poxa vida, tem uma vaga só para medicina legal? Uma vaga só é muito pouco, não vou nem concorrer. Mas calma, porque na verdade, não que isso também eu esteja dizendo que é muita vaga, longe disso, mas não vai ser uma vaga só. A medicina legal eles vão convocar 6 para a prova física. Vai que você ficou em 6º lugar e de repente o que passou em primeiro reprova, o que passou em segundo reprova, a sua vez pode chegar. Vai que no final da primeira etapa você ficou em 6º lugar, mas vai que ao longo desse período abrem novas vagas para o concurso. Você pode ser convocado. Não é uma garantia, mas historicamente tem sido comum convocar todos os aprovados. Então, historicamente, muitas vezes, todos esses candidatos aprovados que conseguem chegar até o final da primeira etapa acabam sendo aproveitados no curso de formação profissional. No último concurso público foi assim, de perito criminal federal em 2018. Em 2018, todo mundo que foi aprovado aqui, todo mundo que foi convocado para o exame físico, que não reprovou no físico, que não reprovou no médico, na época eu acho que reprovava ainda no psicotécnico, que não reprovou no psicotécnico, todos esses acabaram sendo aproveitados, mesmo quem estava fora do número de vagas. É garantia que isso vai acontecer? Claro que não, não é nenhuma garantia, mas é uma possibilidade, tá? Então é uma possibilidade. É claro que esses 54 candidatos que serão convocados para a área 1, é evidente que esses 54 candidatos aqui, alguns vão reprovar no físico, alguns vão reprovar no médico, pode ser que tenha alguém que reprove na investigação social, né? Então, dificilmente vão chegar a 54. Pode ser que no final das contas cheguem 30. É possível que esses 30 sejam todos eles aproveitados. Pode ser que não, mas pode ser que sim, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha que observar, né? Mas, obviamente, que para você não ser eliminado, você tem que estar, se eu pegar o exemplo da área 1, você tem que estar entre esses 54, ou você tem que estar nessa posição, né? Eu falando aqui da ampla concorrência, tá, pessoal? Estou aqui falando da ampla concorrência, mas isso se replica ali no portador com deficiência e nas pessoas pretas e pardas, tá? Então, a analogia e a avaliação é a mesma. Prova discursiva, pessoal, vai valer 20 pontos. 20 pontos. E é uma redação de até 30 linhas, como eu falei, e aqui está dizendo, ó, respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada cargo. Assim como a prova objetiva tem uma nota de corte, a redação também tem. Desses 20 pontos, você tem que tirar pelo menos 10. Tem que tirar pelo menos 10 pontos. E o que faz você perder ponto? Erro gramatical faz perder ponto, erro ortográfico faz perder ponto, falta de coerência nos argumentos, falta de coesão faz perder ponto, responder errado, obviamente, faz perder ponto, fugir do tema, zera a prova. Então, também não adianta você saber a resposta, responder tudo bonitinho e colocar um linguajar que ninguém entenda, erros de português graves que vão te tirando ponto e você pode acabar sendo eliminado, não porque você não sabia a resposta, mas porque você não soube escrever e passar essa informação. Enfim, claro, tem os critérios que reprovam também na discursiva, você botar qualquer sinal identificador na prova, enfim, a caneta tem que ser preta, tá? Não vai fazer prova com caneta vermelha, com caneta azul, com caneta verde, com caneta de cheiro, tem que ser preta, a caneta tem que ser preta, tá? E aí tem os critérios de avaliação, não pode fugir do tema, né? Enfim, tem que tirar pelo menos 10 e por aí vai.